Bem-vindo a essa nossa terceira aula do curso de eletromagnetismo. Como nós vimos nas outras aulas, nós aprendemos do que se trata a eletricidade e o magnetismo, nós aprendemos a lei básica, a lei de Coulomb, nós entendemos o conceito de carga, falta de elétron, excesso de elétron. Agora nós temos que nessa aula entender como que essas cargas podem ser colocadas num objeto, como que a gente de fato faz a eletrização dos objetos e com isso promove todo esse elenco de fenômenos elétricos que nós temos por aí. Bom, nós vamos falar de três fenômenos básicos ou três formas básicas de fazer a eletrização dos objetos. Nós vamos falar na eletrização por atrito, às vezes também é chamado de triboeletrização. Nós vamos falar da eletrização por contato e nós vamos falar na eletrização por indução. Esses são os fenômenos, as formas básicas de eletrização. E existem também maneiras de você acumular carga, que nós vamos aprender ao longo do curso. Uma vez que eu tenho fontes de eletricidade, eu posso acumular nos chamados capacitores e tudo isso, e ter também placas eletrizadas e tudo isso. Mas esses aqui são os básicos. Como que carga pode sair de um objeto e ir para outro, como que ela pode permanecer num objeto, e é isso que nós vamos fazer nessa aula. Nós vamos primeiro lembrar que eletrizar um corpo significa basicamente pôr ou tirar elétrons. O elétron é a unidade móvel da eletricidade, né? É através de colocar mais ou tirar mais que a gente é capaz, na maioria das vezes, de eletrizar os objetos. Então, os processos de eletrização sempre ocorrem pela transferência de elétrons, seja colocando ou tirando. Quando a gente tem um pedaço de matéria que nós já vimos, é neutra, porque a quantidade de elétrons e prótons são iguais. E nós removemos elétrons, então fica faltando elétron para neutralizar, a matéria fica positiva. Então, esse é um processo de eletrizar que tornaria a matéria positiva. Quando eu adiciono elétrons, eu então torno a matéria negativa, porque fica com excesso de carga negativa. Todos os processos de eletrização têm que ser isso, remover ou pôr elétron, tá certo? Você poderia dizer assim, ah não, eu poderia jogar prótons, não, mas são processos muito mais complicados que no dia a dia, nos processos de eletrização, não seriam possíveis fazer, porque os prótons seriam mais fixos na matéria. Nós estamos imaginando que temos um objeto, portanto, o que dá massa ao objeto, que são os prótons e nêutrons, estão fixos, não é? E o que move aqui seriam os elétrons. Muito bem. Sempre a transferência, como nós vimos também, se dá por um número inteiro de elétrons. Eu tenho ela é a carga elementar, significa que qualquer outra carga é uma composição dela. Portanto, sempre será um número inteiro da carga do elétron, não é? E os processos de eletrização estão intimamente vinculados com a origem da eletricidade, né? Que, como eu contei para vocês, foi atritando objetos que se notou essa característica que a matéria adquiria de atrair pequenos objetos, né? Então, naquele momento, eles estavam eletrificando as coisas. Então, entender esses processos de eletrização, né, é extremamente interessante para entender, inclusive, como que foi formulado. Eu não vou fazer nenhuma demonstração desses processos, porque se você for na internet, está cheio. Se você colocar no Google eletrização, vai aparecer muitos filmes demonstrando tudo que eu vou falar aqui para vocês. E eu peço que vocês façam essa complementação. Muito bem. O primeiro processo de eletrização que nós vamos falar é o processo de eletrização por atrito. Como o nome já diz, atrito é quando eu tenho contato entre objetos. E aqui o que acontece é o seguinte, eu coloco materiais em contato e tenho que colocar o material em contato íntimo. Porque de alguma maneira eu tenho que fazer os elétrons sentirem a presença dos outros elétrons. Mas isso não é muito difícil. Toda vez que você coloca dois objetos em contato, um não penetra no outro pela barreira eletrônica, quando os elétrons começam a se ver e eles não gostam de ocupar o mesmo lugar no espaço,
É por isso que a matéria é impenetrável, né? Uma na outra. E quando eu coloco em contato íntimo materiais iguais, 2 pedaços de âmbar ou 2 pedaços de madeira, tanto faz o elétron ficar num como no outro. Então eu jamais vou conseguir eletrizar fazendo contato de objetos iguais, de mesma constituição. Eles têm que ser de constituição diferente. E se eles forem de constituição diferente, pode ser que um goste mais de ficar com o elétron do que o outro. Ou seja, pode ser que um material tenha uma afinidade eletrônica maior que o outro. E quando eu promovo o contato íntimo, por isso que eu tenho que atritar, o que acontece? Eu dou a chance do elétron tomar uma decisão. Eu vou para aquele outro que eu gosto mais, estou mais confortável lá, ele me acomoda melhor. Nesse momento, há transferência de carga à eletrização. Então, o princípio básico da eletrização por atrito é promover a condição onde o elétron possa tomar uma decisão para que lado vai. E, nesse caso, como materiais diferentes têm vontades ou afinidade diferente por elétron, pode ser que um dos materiais tenha mais condição de ficar com o elétron do que do outro, aí há a transferência de carga. Então, o atrito, na verdade, ele gera as condições de intimidade da matéria para que o elétron tome a decisão em que material vai ficar. Então, quando eu atrito essas duas porções, um material A e um material B neutros, a partir do contato íntimo, pode ser que há um desbalanço de carga. O elétron preferiu, nesse caso, ir para a substância A. O que vai acontecer? A substância A continua lá com seus elétrons que tinha, mas ela tinha maior afinidade, ela pode acomodar melhor outros elétrons, enquanto a substância B tem menos afinidade, ela perde. Então, a substância A ficou com excesso, ficou negativa, eletrizada, e a B ficou com falta, ficou eletrizada positivamente. A eletrização por atrito sempre vai gerar corpos, objetos eletrizados com cargas opostas, porque o elétron teve que ser transferido de um para o outro. Portanto, ficou com excesso num e falta no outro. Que materiais têm afinidade diferente por elétron? Tudo tem afinidade, tudo que é diferente tem afinidade levemente diferente. Mas tem alguns que têm uma afinidade muito diferente. Então, por exemplo, aqui cresce a afinidade por elétron. Se eu dissesse para um elétron, você quer ficar no vidro? Ele vai falar, quero. Mas se eu botar um pedaço de mica próximo do vidro, ele vai falar, não, prefiro a mica. Lã, ele prefere a lã. Pele de gato, por que a gente colocou pele de gato? Podia colocar pele de carneiro, mas pele de gato porque muitos lugares, livros falam da pele de gato que se atrita. Aliás, se você passar a mão no seu gato, provavelmente, né, a sua mão perde elétrons para o gato. Seda, algodão, madeira, âmbar, olha que o âmbar, ele está lá em cima, por isso que foi fácil para o Thales descobrir, porque o âmbar está lá embaixo. Quando ele atritava âmbar com lã, ele notava que, obviamente, o elétron ia para o âmbar. O âmbar ali estava ficando eletrizado negativamente e os pelinhos da lã ficavam positivos. Essa é uma escala de materiais que você encontra por aí. A celulose, pequenos pedaços de papel, está aqui ó, no fim, tem uma grande afinidade por elétrons. Quando eu atritar um da escala de maior afinidade com um de menor, se eu pegar um bastão de vidro e atritar com um tecido, o tecido vai ficar negativo e o vidro vai ficar positivo. Por quê? Porque o algodão tem maior afinidade por elétrons do que o vidro. E assim por diante. Tendo essa escala, você inclusive é capaz de saber o que vai ficar positivo e o que vai ficar negativo. O de maior afinidade fica negativo, porque recebe os elétrons nesse momento de intimidade causado pelo atrito. Esse processo é muito importante, não porque só foi a descoberta da eletricidade, o início, mas como é uma maneira ainda muito utilizada. Às vezes a gente tem uns instrumentos mais complicados, uma roda de vidro que gira e tem ali pelos em contato. Na verdade, você está promovendo um atrito, você está fazendo uma eletrização por atrito
e muitas vezes transfere depois para um outro objeto. O acelerador Van der Graaf, ele trabalha dessa forma, tem uma borracha, uma cinta de borracha, que passa em atrito com um material, remove cargas, leva para a cúpula e deposita na cúpula metálica, também por contato com a cúpula metálica. Tá certo? Então, o processo de eletrização por atrito é extremamente utilizado em muitos equipamentos mais complexos do que simplesmente um pedaço de pano e um bastão de vidro, não é? Muito bem. Além do atrito, que é muito importante, nós temos um segundo tipo, que é a eletrização por contato. Aqui, eu tenho que começar com um objeto já eletrizado e vou colocar ele em contato com um não eletrizado e, obviamente, o sistema tem que ser tal que as cargas podem se movimentar. Então, normalmente, isso é bom para pegar um objeto que é metálico, alguma coisa assim. Você pega um que está eletrizado, aproxima e faz o contato com outro que não está eletrizado. Uma parte da carga é transferida para o outro, e no fim os dois ficam eletrizados. A carga não necessariamente tem que se dividir igual aqui, porque vai depender de muitas coisas. O tamanho do objeto, não é? As características geométricas dele. Normalmente o raio de curvatura é importante para acumular cargas e tudo isso. Então, a quantidade de carga que vai de um corpo para outro vai depender muito da geometria, da capacidade, do tipo de material, não é? Nós vamos aprender isso, que é a capacidade de armazenar a carga, né? A capacitância do material e etc. Mas é um tipo também importante. Muitas vezes eu uso atrito, eletrizo uma esfera metálica, boto em contato com outra e divido as cargas. Uma parte da carga vai para outra, não é? Então esse é um processo de eletrização também muito utilizado, que você olhar aí, você vai ver diversos experimentos onde se demonstra essa transferência de carga de um objeto para outro. Existe também um método de eletrização que é chamado eletrização por indução. Aqui não há contato, mas aqui depende muito da habilidade das cargas se movimentarem no corpo. Então, em geral, ela é boa para corpos que conduzem eletricidade, são os chamados condutores, que nós vamos ver mais adiante no curso. Então, é bom para materiais onde a carga pode se movimentar. E a ideia básica é o seguinte: a matéria é neutra, mas se as cargas podem se movimentar lá e eu aproximar desse objeto uma carga, haverá atração ou repulsão, dependendo do sinal, e, portanto, eu posso distribuir no mesmo objeto, de um lado, cargas de um tipo, que foram mais atraídas pelo objeto indutor, e afastar as que são repelidas por ele. Então, vamos imaginar que eu tenho um objeto carregado positivamente. E esse objeto carregado positivamente, que eu vou chamar de indutor, aproxima-se de um objeto, vamos imaginar uma esfera metálica. Claro que aqui tem cargas, é neutro, mas tem cargas aqui, igual dos sinal positivo e negativo. O que ocorre nessa situação é que o indutor atrai as cargas negativas. Então, o indutor, que tem carga positiva, faz com que as cargas negativas desse induzido se movimentem, porque elas querem ficar mais próximo da positiva, elas são atraídas pela positiva. Por outro lado, no lugar que eles saíram, eles deixaram uma falta de carga negativa, portanto, o outro lado desse objeto ficou com carga positiva. Aí, se eu tiver uma forma de remover ou injetar carga aqui, eu acabo eletrizando o objeto permanentemente. Esse processo aqui eletrizou partes do objeto, mas a carga total continua nula. Porque a soma das positivas e negativas, elas só mudaram de lugar, mas a soma continua zero para esse objeto. Mas se eu pegar agora e colocar aqui um contato capaz de pegar e injetar a carga negativa, por exemplo, porque aqui tem positivo em excesso,
Eu posso fazer as negativas subirem, elétrons, né? E vir aqui, neutralizar essas aqui. E aí eu removo essa parte. Aí a hora que eu separar os objetos, esse objeto ficou eletrizado negativamente e esse positivamente. Tá certo? Então, o movimento das cargas por indução e depois a conexão. Aqui a gente colocou esse símbolo aqui, é conectar com a Terra. A Terra é um grande reservatório de cargas. Se eu conectar um objeto positivo, ela leva elétrons para anular. Se eu colocar isso na parte negativa, ela extrai os elétrons para anular. Então, esse processo todo pode terminar obtendo a eletrização de um dos componentes, induzida pelo outro. Portanto, é chamado eletrização por indução. Existe um sistema que todo mundo usa para demonstrar a eletrização, que é o eletroscópio, que funciona com um pouco de tudo isso que eu falei. Então, eu vou usar como exemplo. É uma garrafinha, onde você tem duas lâminas metálicas, com capacidade de movimento, aqui, ligadas por uma haste, colocados a uma esfera superior. Eu venho aqui, pego um bastão de vidro, vou lá, atrito com lã ou com seda, o bastão de vidro ficou positivo. Eu aproximo esse bastão de vidro dessa esfera, ele induz, porque tudo isso é um corpo condutor. Ele faz uma indução de carga momentânea. O que vai acontecer? Elétrons vão sair daqui, vão percorrer o condutor e chegar aqui, deixando a esfera aqui de cima do eletroscópio carregada negativamente. Mas da onde eles saíram, do outro extremo, ficou positivo as duas partes. Você tem duas lâminas. Elas ficaram com carga positiva, as duas, elas se abrem. Tá certo? Então, se você olhar na internet, que tem muitas demonstrações de eletroscópio, você vai ver que quando você aproxima um objeto, as lâminas se atraem. E esse instrumento, essa garrafinha, foi muito utilizada para ver que os objetos tinham carga, porque independente do tipo de carga que eu coloco aqui na proximidade, ele induz a carga oposta e as placas do eletroscópio, as lâminas, sempre vão se afastar, independente de qual é a carga que está induzindo. É uma forma de você ver que o objeto está eletrizado. Se aproxima, ele indica se ali tem carga ou não, por indução. Esse é um exemplo extremamente interessante, que é um exemplo clássico para você mostrar a eletrização dos objetos. Muito bem, o que nós vimos na aula de hoje? Nós vimos como produzir carga em um objeto, independente da sua forma, é claro. E nós aprendemos 3 dos muitos possíveis métodos de eletrizar. Nós aprendemos por atrito, eu expliquei como é a transferência de elétrons. Nós aprendemos por contato e nós aprendemos por indução. Esses são os 3 métodos mais importantes para a gente eletrizar o objeto e continuar o nosso estudo da eletricidade e do magnetismo. Nas próximas aulas, nós vamos dar continuidade, agora já sabendo como é possível colocar carga nos objetos. Até lá!